Então, vamos começar mais uma aula, uma videoaula sobre o entender de matemática. Primeiramente, álgebra. A potenciação. A potenciação, como vocês podem ver no detalhe, que 3 ao quadrado é 9, já que 3 vezes 3 é 9. O número que eu repeti, indicado por esse, vai ser o resultado. Ou seja, 2 repetidamente 5 vezes por ele mesmo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Uma fração, no caso, 2 sobre 3 elevado a 3, o 3 vai ser elevado tanto ao 3 quanto ao 2. No caso, 8 sobre 27. Se for uma raiz quadrada, exercemos a potência na raiz quadrada, que dá raiz de 4, e vemos o resultado. No caso, se for zero, qualquer número que for elevado a zero, dá 1. Qualquer número que for elevado a um número negativo, inverte e ele fica positivo. Aí eleva tanto o primeiro quanto o segundo. Dá esse resultado, 4. Esse segundo é a mesma coisa desse. Você inverte, fica 3 sobre 2 e depois aplica 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, já que esse está para os dois. Fica 9 quartos. Um exemplo de aplicação que temos aqui, podemos ver que 5 elevado a 0 mais 0,25 elevado a menos 2 menos 0,5 elevado a menos 2 menos 2 a quarta. Aqui dá 1. Aqui eu vou transformar o número decimal em fração. E aqui também. Aqui é elevado a menos 2. E aqui eu exerço a potência. Aqui fica 1 mais 100 sobre 25. No caso eu inverto aqui, elevado aos 2. Menos 10 sobre 5. Também inverto, elevado a 2. Menos 16. Aí eu simplifico as duas. E no caso eu elevo. Dá 1 mais 4 elevado a 2, menos 2 elevado a 2, menos 16. Aí corta o 16 com esse 16 aqui. Fica mais 1 menos 4 e fica o exemplo menos 3. Já na radiciação, podemos ver que até a oitava série, vimos a radiciação como uma raiz quadrada. Para identificá-la, precisávamos saber o número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado. Por exemplo, a raiz de 25 é 5, já que 5 vezes 5 é 25. Mas agora vamos estudar as raízes além da quadrada, com índice. O que é índice? É isso aqui, ó. Índice é esse númerozinho aqui que está ao lado do radical. Se chamam índice. Basicamente não muda nada, não muda quase nada. Antes, o número que eu multiplicava por ele mesmo, ou seja, 2 vezes, eu vou multiplicar 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ou até o quanto que seja preciso, o quanto que aqui o índice indicar. Então vemos que a raiz cúbica de 8 é 2, já que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Detalhe, observação. Toda vida que o índice for ímpar e tiver um número negativo aqui, existe na parte dos reais e dá menos 3, já que o índice é ímpar e menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é menos 27. Podemos perceber aqui também no jogo de sinais, isso tem até um explicativo, um jogo de sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos.
Agora, não existe, e na verdade existe, mas não pertence à parte dos reais, número negativo dentro do radical elevado ao índice positivo, ao índice par, perdão. Ele não pertence a reais, já que o índice é par. Se fôssemos exercer a multiplicação, poderíamos perceber que menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Ou seja, de uma forma ou de outra ia dar 4 positivo. Então é isso. No exemplo de aplicação, temos aqui a raiz cúbica sobre a raiz cúbica de 8 menos a raiz quadrada de 100 dividido por a raiz quarta de 16. Aí exercemos aqui a potência, primeiros radicais que estão dentro, e exercemos aqui, exercemos também essa conta, que dá a raiz cúbica de 2 menos 10 dividido por 2, já que exercemos aqui também. Aí fica a raiz cúbica de menos 8, né, dividido por 2. Aí fica menos 2 dividido por 2, menos com mais dá menos, fica menos 1. Então, essa é a parte de álgebra do trabalho de entender. Então, voltamos agora com mais um NTD de matemática, agora na parte de geometria. Na parte de geometria vamos ver razão e proporção. Primeiro algumas noções básicas. Razão vem do latim divisão. A razão é em si uma divisão, é uma fração, é simplesmente isso. Por exemplo, 42 sobre 49, já sabemos a velha simplificação, que fica 6/7. A razão é simplesmente isso. Já a proporção é a relação entre componentes que possuem razões idênticas. Exemplo: 4 quintos e 12 quinzeavos. E 12 sobre 15. A proporção, por exemplo, podemos pedir uma questão para verificar se duas frações, no caso essas duas, são proporcionais. E como é que eu faço? Eu faço o produto dos meios com os extremos, vamos escrever, dá 4 vezes 15, iguala, né, para ser proporcional tem que ser igual, idêntico, 12 vezes 15. Fazendo essas duas contas dá 60 e essa daqui também dá 60. Então essas duas frações aqui são proporcionais. Então, nesse exemplo de aplicação temos a razão entre os segmentos AB e CD é igual a 3 dividido por 7. Qual é a medida de AB em milímetros se CD é igual a 35? Então, temos que igualar aqui as grandezas. Não podemos colocar, por exemplo, 3 sobre 7 é igual a 35 sobre x. Vai dar resultado errado. Então, a primeira coisa que para fazer, para dar certo na proporção, que é uma coisa fácil, é colocar as grandezas lado a lado. Feito isso, eu vou fazer o produto dos meios com os extremos. Eu tenho 7 vezes x é igual a 3 vezes 35. 7x é igual a 105, x é igual a 105 sobre 7, x é 15 centímetros. Agora, repare que ele pede em milímetros. Então fazemos a conversão naquela escala dos centímetros para os milímetros. 15 centímetros equivale a 150 milímetros. Então, logo, a medida de AB é 150 milímetros. Então, assim conclui mais um trabalho de matemática. Até a próxima.